Então, com o carro no ar, sem as rodas, deixa eu dar uma mostrada para vocês o que é a ideia do que a gente vai fazer. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é a recomendação da Honda e depois eu vou falar o que eu vou tentar fazer. Tá? Recomendação da Honda. Primeira coisa, drenar o fluido do câmbio, porque vai ter que puxar lá aquela parte que fica fixa, eu não sei o nome daquele copo que entra lá no câmbio, mas é como se fosse a ponta do eixo pelo lado de lá. Então vai ter que tirar fora. E aí com isso deve vazar fluido de câmbio, então óleo do câmbio. Por isso que eles recomendam fazer a drenagem do fluido para depois botar de volta. De lá para cá, próximo passo é tirar essa peça, tipo esse U ali, ó. É um defletor de calor, aquela peça. Então teria que tirar ele. Depois disso vim aqui para essa parte da ponta de eixo, soltar a porca. Como a gente faz em casa, talvez a gente teria que colocar a roda no chão para conseguir soltar essa porca, porque ela é bem apertada. No caso lá, eles falam para usar uma ferramenta correta e tirar aqui essa pecinha, essa parte que é amassada e soltar essa porca. No manual da Honda, inclusive, diz que essa porca deve ser substituída. Falam para soltar o pivô aqui embaixo, para que consiga puxar todo esse conjunto da manga para fora. E com isso, tirando a porca, soltando o pivô embaixo, o conjunto inteiro da manga e do amortecedor vem para fora e é possível soltar aqui essa ponta que fica dentro aqui dessa parte do montante. Bom, falei tudo isso aí e eu falei que não era como eu ia tentar fazer. Deixa eu falar para vocês como eu vou tentar fazer e se der certo, acho que pode ajudar muita gente que vai fazer em casa. O que eu vou tentar fazer vai ser, em primeiro lugar, limpar essa sujeira toda, porque senão eu vou me lambuzar inteiro de óleo. Mas isso é uma parte que é do meu carro, talvez o de vocês vai estar limpíssimo, né? Ou vocês vão mandar lavar embaixo, alguma coisa, enfim. Mas essa vai ser a primeira parte. Segunda parte. Vou ali, vou soltar o U, vou tirar o U fora. E depois disso, vou soltar o pivô. Quero fazer isso e eu quero ver se vai ser suficiente para tirar o conjunto da trizeta de dentro do copo. Se for suficiente, eu vou botar um calço aqui, alguma coisa. Olhando aqui, eu vou ter que soltar a bieleta também, porque a minha ideia é puxar para fora todo esse conjunto, sem soltar aqui, mas o suficiente puxar para fora para que a trizeta fique exposta lá. E com a trizeta exposta lá, aí eu faço a troca realmente, boto a coifa nova, etc. E eu acho que falando é mais confuso do que fazendo, então vou começar a minha função aqui, vou dar uma boa limpada em tudo isso aí, e aí depois a gente volta aqui para fazer o trabalho propriamente dito. Vamos começar pelo trabalho sujo primeiro, mas essa sujeira agora vai me poupar depois. Pode não parecer, mas está bem mais limpo do que antes. Pela sujeira no chão, vocês podem ter uma noção. E bom, para soltar ali esse defletor de calor é um parafuso 10 embaixo e 2 em cima. Tirando ele eu vou conseguir ter um acesso melhor. Então vou tirar ele ali. E aí depois disso vou ter que trocar esses jornais do chão, porque eu vou ter que me abaixar para chegar lá. Vai envolver entrar embaixo do carro para fazer dessa forma que eu estou pensando em fazer. Mas eu acho que eu estou tentando fazer dessa forma porque eu acho que pode ser que ajude quem está tentando fazer em casa. Eu poderia soltar aqui tranquilo, tenho a ferramenta, eu posso fazer como a Honda recomenda. Mas se eu conseguir fazer de uma forma que simplifique e passar a experiência aí para vocês, melhor. E se não funcionar, também é válido para você saber que não dá para fazer. Mas vamos descobrir isso aí. Vamos soltar ali. Não vou conseguir mostrar porque está numa posição bem complicada. Mas são esses 3 parafusos aí. Um embaixo. E esses 2 em cima. Tirei o defletor de calor lá, olha a sujeirinha. Que delícia, né? Vou dar uma limpada nele depois. E agora eu tenho acesso a dar um pouquinho mais de limpeza nessa região, porque eu vou ter que trabalhar nela. Limpo na medida do possível, com desengripante e paninho. Mas deu uma tirada boa aí das areias e tal. Vou me sujar, isso é certo. Mas faz parte. Como eu tô com as duas rodas no ar, ó, eu consigo girar aqui o semi-eixo, então vai facilitar para eu soltar também. E agora o que eu vou fazer vai ser soltar aquelas abraçadeiras e tirar fora essa coifa, para conseguir ter uma visão boa. Limpar o excesso ali de graxa que tiver, que nem sei se ainda tem, mas vamos limpar o excesso. E depois disso, aí a gente vem aqui para soltar a bieleta e o pivô aqui na parte de baixo.
E essa aqui é a vista por baixo do carro. Olha aí. Então tá aí, vou começar soltando aqui essa braçadeirinha. Depois vamos vir pra soltar essa outra desse outro lado. Bem complicado aqui, mal eu tô servindo embaixo do carro, então vai ser complicado de eu mostrar pra vocês filmando. Mas eu vou, a cada etapa eu vou ir pausando e mostrando, que eu acho que já vai ser o suficiente aí. Mas infelizmente eu não tenho um suporte que dê pra botar aqui, pra eu conseguir mostrar aí. Antes de continuar, não sei se eu tinha mostrado pra vocês onde é que tá o problema. Mas tá aqui, ó. Rasgou bem aqui. Infelizmente. Às vezes rasga mais no canto, né? Mas aqui foi bem nessa região. Sei por quê. Talvez até pelo óleo que tava pingando aqui em cima e tal. Isso aí realmente contamina a borracha. E pode ser por isso aí. Beleza, vou continuar aqui agora. Então tá aí, ó. Peguei a chavezinha de fenda, só enfiei do lado aqui. Consegui abrir a braçadeira. Essa outra também. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Peguei a chave de fenda, dei uma levantadinha, alicate corte. Cortei ela. Show de bola, vamos botar pro lado. Agora eu vou pegar o estilete e vou fazer um corte aqui na coifa. Tirar essa outra braçadeira aqui, que eu tinha deixado aqui pra mostrar pra vocês só. Mas eu vou tirar essa outra, fazer um corte com estilete. E tirar a braçadeira, essa parte vai estar ok. E antes ali, quando eu falei que a recomendação da Honda era fazer tipo uma alavanca, era aqui, ó. Fazer uma alavanca para empurrar para lá. Porém, só fazer isso aí depois de esgotar o câmbio, porque senão vai vazar bastante aí. Tirar essa coifa aqui do lugar. Coifa fora, pausei para mostrar aí para vocês, já dá para ver ali a trizeta lá em cima, ó. A recomendação é que no momento que a gente for tirar, que a gente marque a posição onde está. Então eu vou fazer uma marquinha em algum lugar aqui ou aqui fora, para manter essas duas posições. E depois, quando a gente for desmontar a trizeta, também a gente vai fazer algumas marcações. Vamos para a próxima parte agora, que é soltar a bieleta, soltar o pivô e ver se a gente vai ter curso suficiente para tirar essa trizeta aqui de dentro. Então, soltei a bieleta aqui com tranquilidade. Porém, na hora de soltar o terminal, tô tendo um problema. A porca, ela não sai com o semi-eixo no lugar. Ao menos não, né, com o pivô colado ali na posição. Eu tenho a ferramenta que serve para sacar o pivô, um jeito fácil, digamos assim. Só que com o terminal, com o homocinético semi-eixo no lugar, não tem como botar a ferramenta. Interessante, né? Interessante também que estava apertado muito leve, praticamente com a mão. Quando eu botei força, eu soltei já essa porca. Vocês podem ver que é uma porca aí que ela é daquele tipo que é para botar o arame, ou a cavilha aí não tem, né? Aquela travinha, na verdade. Então vou ter que ver. Eu acho que o que eu vou fazer aqui vai ser esquentar bem a manga, para ver se pula fora. Esquentar a manga, dar uma batidinha do lado, esquentar toda essa região aqui, dar uma batida do lado e ver se é o suficiente para descolar aí o pivô. Eu não quero forçar aqui, né? Botar nada aqui em cima para forçar, para não ter risco de estragar aqui, ó, essa parte da ponta de eixo. Problemas que a gente encontra durante o processo, né? Soltei aqui o terminal de direção, só para eu ter uma jogada melhor para lá e para cá aqui do meu conjunto. E é isso aí, né? Vou seguir aqui, quando tiver alguma nova atualização, eu gravo e mostro aí pra vocês. Vamos lá, aqui é a vida real. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, ó. Antes de começar a mexer, eu dei uma batida do lado, não aconteceu nada, por isso tá essa marca ali. Aí eu tive essa ideia de colocar uma pressão, vamos dizer assim, para à medida que eu fosse esquentando, se eu resolvesse soltar ia ficar mais fácil, né? Então coloquei uma chave, uma arruela e dei comecei a abrir ali, né? Apertar com a porca mesmo e foi o suficiente já para descolar aqui o pivô. Então dei sorte aí. Vamos tirar agora, né? Tirar a porca, deslocar para fora aqui esse conjunto
e vamos ver se a gente vai ser feliz naquela parte lá de dentro. Então, apoiei aqui com o MDF. Tive que soltar aqui o flexível do freio, parafuso 12, né? Vocês viram no desmonte da suspensão para avaliação que eu fiz isso aqui já. Mas, enfim, é um parafusinho cabeça 12. Botei um MDF aqui só para afastar. Tá lá a trizeta. Longe do corpo, da ponteira lá. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos lá embaixo, vamos marcar tanto o semi-eixo com relação ao corpo e vamos fazer uma limpeza lá na ponta da trizeta para começar a enxergar aí como que é para fazer o desmonte. Mas tem um determinado espaço, acho que pode ser que a gente tenha sucesso aí, vamos descobrir. Então limpei dentro do corpo ali, da ponteira. E aqui, ó, quero mostrar para vocês como é que é. Tá aí, ó. Tem a marca de onde aponta realmente aí a trizeta. Tem também o anel elástico. A tremedeira aqui tá complicado aqui embaixo. E eu vou fazer uma marca agora com relação a essa parte aqui, com relação ao semi-eixo, para eu saber exatamente como é que a gente vai fazer o alinhamento depois, conforme a recomendação lá do manual técnico da Honda. Fazer essa marca, vou pegar o alicate para soltar aqui. Dá pra fazer com chave de fenda, mas se tiver alicate, com certeza é bem mais tranquilo. E vamos fazer isso aí. Tirei a trava, o anel elástico e agora aqui, ó. Aqui na trizeta, estou seguindo a recomendação aí do manual da Honda. Usando um saca. Vamos ver se vai dar certo aí. E sempre dá pra gente usar aquela gambiarra de dar uma talhadeira e uma marreta, só que se a gente tem a ferramenta, custou acho R$35 esse cara aqui, acho que de repente vale a pena, né? Vamos ver se eu consigo soltar com ele aí. E já fiz uma marcação ali, não ficou muito visual, mas eu fiz a marcação. Vou tirar ali fora pra gente conseguir ver os próximos passos, bora! Tá aí a trizeta, já dei uma limpada nela. O manual técnico da Honda, inclusive, recomenda tirar o anelzinho, limpar todas as esferas. Mas no caso aqui não estava tão ruim, ainda tinha um tanto de graxa, então só passei um WD em tudo, até sair WD limpo. E agora eu vou dar uma conferida lá. Esse lado aqui, ó, que tem os risquinhos, é o lado que entra, é o lado que vai encostar, vamos dizer, vai ficar apontado para a roda, por assim dizer. Ó, e esse lado aqui é onde fica realmente ali o anelzinho aquele, o anel elástico. Então fica essa a dica. Além disso, eu tenho a marcação aqui da posição e a gente pode também tentar se guiar. Tem uma marca lá no semi-eixo e essas marcas aqui para a gente fazer o alinhamento. Bom, creio que é isso aí. Vou fazer uma limpeza em tudo lá. Vamos pegar a coifa nova. Tá aí, ó, dessa marca Corcerama. Nunca ouvi falar. Mas é essa que eu vou usar. É a que tinha na Autopeças ali, é essa que eu vou botar. Até então o serviço está fluindo. Foi um pouco mais fácil até do que eu imaginava. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então tá aí a coifinha que a gente vai montar no lugar. Veio já com as abraçadeiras. Para montar a abraçadeira eu vou dar uma apertada com esse alicate que eu tenho aqui. Isso aqui é para fazer ferragem, coisa para construção, né? Mas é o que eu tenho. Só tem que tomar cuidado para não cortar a abraçadeira, que dá mais trabalho. Como eu falei para vocês, limpei bem aqui. Ver essa graxinha aqui que a gente vai usar. Vamos ver se tem alguma informação. Não, só fala que é graxa graftada e coisa. E agora, limpar tudo e montar esse cara lá no lugar. Primeiro essa abraçadeirinha, para não esquecer. Depois a coifa. E a gente pode montar de volta aqui a nossa trizeta. Então estamos aqui embaixo do carro. Como eu falei para vocês que eu ia fazer, passei a bota, passei a abraçadeirinha. Coloquei aqui a trizeta, cuidando pela posição aquela. E coincidentemente alinhou um daqueles rasguinhos que tinha do lado de lá da trizeta com esse de cima aqui, então certinho, garanto que tá tudo certo. Tudo certo, tudo limpo. Questão agora de pegar aquela graxa, colocar aqui dentro
para depois fazer a montagem. Não vou esquecer de botar a abraçadeira. Não vou esquecer de botar a abraçadeira, passar aqui antes. E aí a gente faz a montagem do conjunto. Mas show, tá rendendo muito bem. Tô feliz com o nosso trabalho. E eu acho que vai ser legal, vai ser tranquilo para vocês fazerem em casa. Vai precisar de algumas ferramentas, que depois a gente vai revisar ali o que precisou. Mas eu acho que dá pra fazer em casa sim. Sem tirar todo o conjunto lá do carro. Tá lembrando agora que um detalhe que eu esqueci de falar. Bom, pra tirar vocês viram que eu usei aqui esse saca-polia. Tranquilo. E pra botar de volta, eu alinhei, né, a cruzeta, a trizeta. E depois eu convenci ela a entrar com um soquete desse. E o martelo batendo bem de leve. Foi entrando até que parou no final. Dá pra ouvir bem quando tá no final porque muda o som. Então dá pra ouvir o barulho de lata assim. Vocês vão saber quando vocês fizerem aí. Não precisam se preocupar. Coloquei aqui no lugar o pivô. É temporário porque eu ainda vou mexer nessa balança, mas queria colocar no lugar pra colocar lá certinho. Enchi de graxa ali dentro. A graxa já tem essa cor mesmo, a graxa grafitada, tá? Então não é porque tá sujo nem nada, realmente tem essa cor. Usei o potinho inteiro. E agora eu vou posicionar a coifa. A coifa ela tem esses rebaixos, né? Vamos posicionar certinho ali. E depois a gente começa a fazer o aperto. Complicado de mostrar. Que lugarzinho, né? Se eu tivesse feito fora do carro, com certeza seria mais tranquilo de mostrar. Mas eu fiz no carro para mostrar que dá pra fazer no carro. Então é... uma coisa compromete a outra. Vou botar no lugar. Depois eu mostro aí pra vocês. Coifa no lugar. Importante garantir que tá encaixado ali. Tem um lugar certinho ali onde ela encaixa, ó. Então, garantir que tá encaixado em toda volta. A mesma coisa desse lado de cá. Tem essa cavinha, esse rebaixo onde ela fica encaixada. Não tá querendo focar, agora sim. Aqui vocês podem ver aquela marcação que eu tinha feito, ó. Aqui. Aqui e ali. Então, tá alinhado. Vamos garantir que tá no lugar. Mais uma terceira, quarta revisada. E aí a gente segue para fazer o aperto aqui das abraçadeiras. Vamos lá, algumas observações aí. Primeira delas, essa coifa é meio esquisita, tá? Dessa marca ali. Ela tá ficando meio que uns triângulos, ela não tá ficando bem redonda. Como se estivesse faltando material para deixá-la bem redonda. Então, não sei. Se eu fosse refazer o serviço, se eu tiver que refazer o serviço, eu vou usar outra coifa. E segunda coisa, dei o aperto na abraçadeira aqui, mas não ficou bem apertado. Então vamos torcer que não vaze, mas se vazar, sempre tem a opção de trocar a abraçadeira, se o problema for só a abraçadeira, né? Posso botar uma abraçadeira com tudo montado no lugar, fica tranquilo. Mas me chamou a atenção esse negócio da coifa, não tô mostrando, né? Da coifa ali, deixa eu ver se eu consigo girar aqui pra mostrar pra vocês. Ela ser meio triangular. Parece mesmo que tá faltando material, não sei. Não sei se é pra ser assim, eu sei que eu tô achando estranho. Mas é isso que a gente tem pro momento, e é assim que a gente vai fazer o serviço. Então se vocês forem comprar, deem uma atenção nisso aí, pra evitar ficar com essa dúvida que nem eu vou ter, que eu só vou saber se resolveu mesmo quando eu botar o carro no chão e começar a andar. Bom, vamos recapitular aqui rapidinho algumas coisas, ferramentas que a gente usou, mas o serviço em si, basicamente é esse, seria a questão de fazer a remontagem. Seguindo aqui para finalizar a nossa função, aquele protetor de calor lá, né? Dei uma boa limpada nele, vamos botar ele no lugar, parafusinhos 10 mm. E com relação ao aperto dos parafusos, é 1 kg, 10 Nm. Os dois mais compridinhos só em cima e o mais curtinho é de baixo. Botar no lugar lá, vamos dar o torque de aperto e seguir para finalizar essa manutenção. Vamos dar uma olhada nas ferramentas necessárias, mas já vou antecipar para vocês que eu achei que seria mais difícil do que foi na prática. É trabalhoso, é apertado, mas é fazível, dá para fazer em casa. Deixa eu mostrar ali algumas ferramentas que eu usei que eu acho que vai ser interessante para vocês terem uma ideia também. Ter uma ideia de pesquisarem o custo dessas ferramentas, para ver se vale a pena vocês fazerem em casa ou levar no mecânico para fazer. Independente do custo, eu faço porque eu gosto e fica a critério de vocês decidirem o que vocês vão fazer. Vamos dar uma olhada ali. Começamos pelo fato de que
Eu não recomendo fazer se não tiver cavalete para subir o carro. No caso, eu estou usando 2 cavaletes, porque eu tô até subir o outro lado, porque eu vou fazer mais uma função, mais uma manutenção aqui no carro. Troca dos amortecedores, bieletas, enfim, vocês vão ver isso aí num próximo vídeo. Mas eu não recomendo fazer a manutenção só no macaco do carro. Não é obrigatório ter um macaco semi-jacaré como esse, nem um jacarezinho, dá pra fazer com o macaco do carro mesmo. Porém, tem que ter o cavalete. Eu acho que tem que ter alguma coisa para calçar aí, porque não vale a pena arriscar a vida de cair o carro em cima. Ainda no quesito de segurança, EPI, no mínimo um óculos vocês vão ter que usar para entrar embaixo do carro ali. Não tem porquê daqui a pouco perder a visão por alguma coisa que caia no olho, né? Além disso, uma lanterninha. Tive que usar aqui um saca-polia. Daria pra usar uma talhadeirazinha ou um taco de madeira, uma coisa para empurrar para fora. Não tava tão preso no meu, mas talvez um de vocês vai estar, não sei. Tudo depende se alguém já mexeu antes, coisa assim. Então, eu acho que é interessante, não é muito caro, vocês podem usar isso aqui em outras funções depois. Talvez pegarem um pouquinho maior, dá para usar até para tirar a terminal de direção. Já usei muito no Gol, por exemplo, o outro que eu tenho para tirar a terminal de direção. Não precisa ter uma ferramenta tão grande que nem essa aqui, mas ajuda bastante para tirar pivôs e coisas. Isso aqui é uma ferramenta, uma mão na roda. Um soquete normal que eu usei para convencer para entrar no lugar, poderia ser um taco de madeira também. Um alicate torquês, eu tinha de outras funções, para apertar a abraçadeira, depois vocês vão precisar. Isso aqui é interessante, um alicatinho para anel elástico. Se não tiver, dá para usar uma chave de fenda, dá para usar um alicate de bico, mas isso aqui ajuda bastante, vocês vão usar em outras funções também. Eu usei luva, mas fica a critério de cada um. E fora isso, o restante das funções aqui para tirar a roda do carro. Chave 17, chave 19 para as porcas de roda. Chave 12 que a gente usou para o flexível do freio. Chave 10 que a gente usou pro negócio lá do calor, que ainda tem que limpar e tal, botar no lugar. Mas fora isso não tem muito mais, né? É isso aí mesmo. Tá feita a montagem aí. Agora, que nem eu falei pra você, as próximas etapas seria fazer a remontagem, só que eu não vou fazer, porque eu tenho outras coisas pra fazer no carro. Então tá aí, amortecedor novo, kit novo de batente, coxim, rolamento. Bieleta nova que eu também vou trocar, então tem outras coisas que eu vou fazer no carro, por isso eu não vou remontar agora, literalmente. Mas vocês vão ver no próximo vídeo aí toda essa função. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que de repente deu uma luz, passar essa experiência minha aqui fazendo o serviço, talvez dê uma ideia para vocês, se vocês acham que conseguem fazer, se não conseguem. Não é um serviço difícil, mas exige algumas ferramentas e a tranquilidade de daqui a pouco poder ficar com o carro parado mais de um dia. Só para limpeza ali foram umas 2 horas, então vocês podem ter uma ideia do tempo que demorou. E, enfim, fica a critério de cada um, mas queria passar realmente essa função. Achei muito bom que eu não precisei soltar aquela porca de roda. Aquilo ali pode ser difícil, pode ser complicado de se fazer, para fazer em casa. Talvez não tenha a ferramenta, o soquete do tamanho que precisa. E nem o torquímetro para fazer o aperto depois, acho que é 18 kg o aperto correto. Então o meu acho que nem vai em todo esse peso. Bom, enfim, é isso. Tem muitas outras coisas que eu vou já começar a fazer aqui agora, que vocês vão ver em outros vídeos. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem com alguém que vocês sabem que vai gostar. Para esse vídeo, vou pular umas etapas para frente aí e falar para vocês que eu montei todo o carro. Bom, você sabe aqueles momentos assim que a gente pensa, essa coifa é meio esquisita, tá, dessa marca ali. E se eu fosse refazer o serviço, se eu tiver que refazer o serviço, eu vou usar outra coifa. Bom, você sabe aqueles momentos que a gente tem aquele sentimento assim, que pensa, não tá bem certo isso aí, eu acho que não, acho que eu não devia deixar assim, acho que devia fazer de outra forma, devia voltar atrás. Esse é um desses momentos, porque lá no passado eu vi que não estava 100% ali, eu não gostei de como estava a coifa, vi que ela era diferente da que tinha antes e pensei não, quis me convencer que, tipo, não, quando eu botar a abraçadeira vai dar uma apertada, vai conformar essa coifa e vai ficar legal. Não foi o que aconteceu. O carro vazou aí, sujou um monte ali, toda aquela graxa que eu botei lá dentro, aquele tubo de graxa que veio, praticamente saiu inteiro de dentro ali do sistema ali da trizeta e do copo, né? E
A marca, para vocês não comprarem, é Corcerama. Não comprem a coifa pro Fit dessa marca. E vou mostrar uns detalhes aqui para vocês. Então vamos lá. Essa coifa bem da direita aqui, ó. Ela é a coifa... Deixa eu ligar o LED para ver se melhora. Melhorou. Essa aqui é a coifa que estava no carro. Não sei dizer para vocês se é original, se não é. É a que estava no carro. Observem esse formato aqui, ó. Como essa parte aqui dela é fina. Esse gomo aqui para fora. 3 pontas, né? Que é o formato lá do copo. Agora, observem essa aqui da marca Corcerama. Estão vendo como essa parte aqui que deveria ser reta, ela tem uma coisa para dentro? São como se fosse... É quase se fosse 5 gomos aí. Quando eu montei eu já vi que não ficou 100%, mas eu pensei, não, é assim mesmo, para dar um aperto melhor, sei lá, né? A gente quer acreditar que os caras não vão fazer uma coisa tão ruim assim. Tá aí, ó, Corcerama, comércio de autopeças. O modelo é para ser pro Fit. Enfim, tive que desmanchar de novo. E aqui eu tô com agora essa dessa marca Kit e Companhia. Uma coifa homocinética lá do câmbio, trizeta. E essa aqui também, ó, lá do câmbio era pra ser, então... né? A peça é ruim mesmo. Agora eu tô com essa aqui da Kit Companhia. Bem melhor. Muito, muito parecida com a que tinha ali no carro antes. Olha aí, vocês podem ver a similaridade. Aquele detalhe da parede que eu comentei. Semelhante nas duas. Mesmo aqui, ó. Estão vendo como esse gomo ele fica meio saltado. Tem um degrau aqui embaixo dele, ó. Nessa aqui também. E nessa outra, não. Só resta chorar. Em silêncio, no cantinho, no escuro. E botar a coifa nova ali no lugar. Para isso, novamente... Ó, então vamos reparar aqui uma coisa diferente já, né? Amortecedor novo. Novamente aqui, tive que afastar. Não precisei soltar aqui a porca nem nada. Nem meu. Não precisei afastar a porca nem nada. Tive que soltar terminal de direção, bieleta, pivô na parte inferior, que nem a gente fez antes. Peguei o alicatinho lá, tirei o anel elástico, puxei para fora aí a trizeta. E agora eu vou fazer a remontagem lá no lugar. Coisas da vida, né? Coisas da vida, mas quando a gente tem aquele sentimento, aquele... Ah, será? Às vezes vale a pena a gente seguir o nosso instinto. Vou remontar essa peça no carro e já mostro aí pra vocês. Então tá aí, ó, tudo montadinho. Agora sim, ficou firme, ficou no lugar. Agora eu tô confiante que não vai ter vazamento nem nada. Eu vou dar uma boa limpada em tudo aqui na região. Porque daí se tiver qualquer vazamento eu consigo enxergar. E eu acho que no futuro eu vou, de repente, mandar lavar por baixo aqui pra limpar toda essa craca do motor. E saber o que é vazamento novo e o que é do problema antigo. Muito bom. Vamos fazer a remontagem aí pra poder testar o carro. Agora eu tô com um sentimento que tá resolvido. É diferente. A gente sente. Quando a gente tá fazendo negócio, a gente sente. Quando a gente... Ah, talvez não vai dar certo. E quando a gente olha e diz... Esse ficou bom. E bom. Esse ficou bom. Nunca esqueçam, embaixo do carro, em algum lugar, achou que pode respingar no olho, óculos de proteção. Não vamos correr risco, né, galera? Não vamos correr risco mesmo. Vou seguir para fazer a remontagem aqui. Talvez vocês vão ver algumas coisas repetidas de outros vídeos, porque eu tô fazendo uma manutenção geral aqui no Fit. E vocês vão acompanhar tudo isso aí, parte de suspensão, amortecedor, bieleta, coxim. E agora eu tô para trocar aqui uma bucha da bandeja, que eu não sei nem como é que vai ser, mas tô começando agora o próximo vídeo e vocês vão ver no futuro. Para esse vídeo era isso aí. Um grande abraço a vocês, sucesso e até o próximo.